Olá, de volta aqui, portal undimebahia.com.br, cidade de Salvador, IAT, Instituto Anísio Teixeira. Neste momento com o Renê Silva, que vai falar daqui a pouquinho sobre o regime de colaboração tão necessário, já posto e preconizado na forma da lei desde a Constituição de 1988, mas que nem sempre se efetiva na prática, né? E o desafio tem sido esse constante, os municípios dialogando com os outros entes federados, Estado e União, para que esse regime de fato possa ser materializado, Renê. Bom, boa tarde para todos que estão acompanhando aí essa segunda pré-jornada da Undime, acontecendo aqui na Casa de Formação dos Professores da Bahia, Instituto Anísio Teixeira. A temática que vamos discutir agora à tarde, ela é extremamente urgente e necessária, né? O regime de colaboração é um desafio, né? Ele ainda não está regulamentado como preconiza a própria Constituição Federal, e a gente pretende hoje à tarde trazer a importância dos municípios, sobretudo, estarem junto com a Undime, pautando a necessidade dessa regulamentação, né? Na prática, nós temos vivenciado durante o tempo muitas ações de colaboração, mas ações que dependem muito, ficam muito dependentes, na verdade, das pessoas que estão à frente das equipes de gestão, seja do governo federal, governos estaduais e governos municipais, e nós não temos uma regulamentação que garanta a continuidade de políticas públicas. E nesse caso, mais especificamente com a distinção, né, da SASE, lá no MEC, né, no Ministério da Educação, aqui mais especificamente na Bahia, em se tratando recentemente do PROAN, por exemplo, que foi uma política destituída, uma instituição, um órgão destituído, e também a política acabou não sendo continuada, né? Pois é, a própria SASE, ela foi uma conquista muito grande, né, da sociedade, uma secretaria para poder dialogar, né, com os entes federados na proposição de políticas públicas, e estava pensando, inclusive, a própria normatização do Sistema Nacional de Educação, do regime de colaboração, e nós tivemos essa interrupção e agora a extinção desse trabalho que a SASE ela vinha fazendo. Então, para a gente é uma perda muito grande, e a gente precisa se atentar para isso, porque como nós não temos regime de colaboração ainda bem definido, então as ações elas ficam muito soltas e, sobretudo, recaindo responsabilidades grandes nas costas dos municípios, sem as condições efetivas ofertadas pelos os demais entes federados, tanto estados quanto também o governo federal. Então é preciso realmente de uma discussão profunda sobre isso, porque a gente sabe que a educação acontece na ponta com os municípios. Os municípios eles ficam com a maior responsabilidade, o maior contingente de estudantes atendidos na educação básica brasileira estão com os municípios, mas os recursos não chegam na mesma proporção. Então a gente precisa discutir, lutar sobretudo pela regulamentação desse regime de colaboração, num cenário que hoje não é favorável para esse debate, mas que a gente não pode abandoná-lo de jeito nenhum. Renê, você vem do Vale de Quiriçá e nunca é demais lembrar as conquistas que esse território de identidade teve em nível nacional, a gente pode dizer assim, porque basta voltar um pouco no tempo, a gente vai rememorar um pouquinho da formação de professores, né, através do PAFOL. Vocês tensionaram e trouxeram a universidade para os municípios, ao invés dos municípios irem para as universidades. Aí, mais recentemente, também as redes de formação, PME e também a rede PCR. Elise Medrado, por exemplo, foi o primeiro PCR, né, o primeiro plano de carga e remuneração, nesse novo formato então, ainda SASE, né, na época ainda do Sérgio, né? Exatamente. Agora na mesa à tarde vou rememorar um pouco, né, todas essas ações que nós já tivemos implementadas tanto na Bahia pelo próprio PROAN, né, que também foi extinto, como também pela SASE, ações que chegaram aos territórios. Também vou trazer uma outra vertente de discussão importante sobre os arranjos de desenvolvimento de educação, que são extremamente importantes. A própria Undime tem um histórico de organização territorial, mas a gente precisa se atentar para que a cooperação, a colaboração territorial,
ela não tire a responsabilidade que os demais entes federados têm com os municípios. Então, a colaboração ela é importante entre os municípios, sobretudo para que eles se fortaleçam nesse diálogo com o Estado e com o governo federal. Então, existe uma vertente da iniciativa privada atuando fortemente no apoio aos territórios, à organização territorial, com o desenvolvimento de diversas ações. A parceria ela é importante, ela é possível com a iniciativa privada, mas isso não pode sufocar a nossa luta para que o regime de colaboração ele aconteça de verdade, porque os estados e o governo federal eles têm responsabilidade, corresponsabilidades com o município na garantia do direito à educação, e a organização territorial ela não pode se fechar na parceria com a iniciativa privada e se furtar de tensionar o diálogo com os entes federados públicos que também têm responsabilidades nesse processo. Há uma reprodução de que a educação pública não dá certo nesse país, mas há um investimento cada vez maior da iniciativa privada na educação pública. Como que a iniciativa privada investe em algo que teoricamente não estaria dando certo? Então, o precarizar para privatizar parece que tem sido cada vez mais forte nesse país, né? Pois é uma disputa histórica, né? A disputa dos privatistas com os publicistas. Isso não é de hoje. A educação no Brasil ela não começou pública, né? Ela começou com os jesuítas. Então, é uma disputa de concepção, né, que está presente na história da nossa educação. Existem vários interesses por trás, então nós entendemos a educação como uma política social, como uma política de inclusão, uma política importante para que a gente possa realmente transformar a sociedade numa sociedade onde as pessoas possam viver bem. E tem aqueles que acreditam que a educação ela é um instrumento para potencializar o mercado de trabalho, para potencializar a mão de obra, para atender às necessidades do mercado de trabalho. Então é uma disputa e a gente tem que estar atento aos diversos interesses que estão por trás dessa colaboração, né, que é ofertada e que chega às vezes com muita propaganda, muito bonito, né? Então a iniciativa privada ela detém recursos financeiros abundantes, ela não faz isso à toa, né, e vem ganhando força com o movimento Todos pela Educação. Então, como eu disse antes, a parceria ela é possível com a iniciativa privada, mas desde que os entes federados públicos eles estejam conscientes da sua responsabilidade e que eles pautem essa parceria. Para finalizar, a gente sabe que existe aí a possibilidade já iminente da formação continuada dos profissionais que estão nas séries finais do ensino fundamental, via Secretaria da Educação do Estado e também com os municípios, também a UPB dialogando essa formação continuada. A discussão precisa ser sempre horizontal, mas ainda assim respeitando onde e em que momento está cada município. Eu estou falando especificamente da BNCC, porque essa formação continuada vai tratar também da Base Nacional Comum Curricular. Pois é uma iniciativa importante que mostra como o regime de colaboração, para que ele se efetive, ele tem que ser pautado pelo diálogo entre os entes federados. Então, o Brasil é um país federado e é o único país federado do mundo onde o município ele também tem autonomia. Então, não existe uma hierarquia vertical, o diálogo ele é horizontal. E essa ação que foi demandada pela Undime para o Instituto Anísio Teixeira mostra como é importante o diálogo, né? E aí vale aqui um elogio importante à professora Cibele, né, que está à frente do IAT, junto com a Secretaria de Educação do Estado, que acatou fez essa escuta da Undime e está promovendo esse primeiro momento também de escuta aos municípios para poder saber qual é a demanda de formação para essa etapa. No lugar de onde nunca deveria ter saído, exatamente, né? Colocando em prática aquilo que Anísio Teixeira sempre defendeu. Então a formação ela vai ser elaborada, ela vai ser construída com a participação dos municípios, não numa relação verticalizada, onde se pensa dentro de um gabinete aquilo que aqueles que estão lá na ponta devem fazer. Então é um exemplo importante de como é possível efetivamente implementar um regime de colaboração pautado pelo diálogo. Perfeito, obrigado pela atenção. Boa sorte nessa palestra, viu? Mais uma vez. Ok, obrigado a vocês.